Olá! Hoje a igreja celebra com gratidão a memória de outra grande e fiel serva de Deus, Santa Clara de Assis. Essa bendita alma esposa do Senhor nasceu em Assis, na Itália, no ano 1194. Clara pertencia a uma rica família, era neta e filha de fidalgos. Título esse dado, como sabemos, àqueles que pertenciam à alta nobreza. Seu pai se chamava Fafarone, era um importante conde italiano e sua mãe chamava-se Ordolana. Como era a tradição entre os nobres da sua família, ela tinha muitos bens, inclusive um castelo. Santa Clara teve no total 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas. Inclusive suas 2 irmãs, chamadas Catarina e Beatriz, mais tarde também entraram na companhia da mãe, já viúva, para a obra feminina que Santa Clara abraçava, iluminada pelo testemunho de São Francisco. Já na infância, Santa Clara percebia as primeiras piscadelas de Deus, dando sinais da obra que Deus realizaria por meio dela. Conta-se que quando ela tinha por volta de 12 anos de idade, sua família foi morar em Corozano, numa região próxima de Perúzia, fugindo de uma forte revolução. Já ali, a pequena Santa Clara já dava sinais de grandes virtudes. Então, os que a conheciam comentavam com frequência sobre suas posturas e comportamentos diferenciados das outras moças da mesma idade. Aos 18 anos, Santa Clara fugiu com uma amiga chamada Filipa, justamente para se encontrar com São Francisco de Assis, aquela conhecida fuga de Santa Clara na região de Porciúncula. Quando ela se encontrou então com o pobrezinho de Assis, ali mesmo ele realizou os seus primeiros votos. Como era tradição, em sinal de despojamento, São Francisco cortou os cabelos de Santa Clara, sinal do voto de pobreza e de despojamento, prática tradicional para os que abraçavam a vida religiosa na época. Depois dessa cerimônia, ela foi levada para o mosteiro das Irmãs Beneditinas. Clara vendeu tudo o que possuía, inclusive seu dote, para o casamento, e distribuiu aos pobres. Era uma exigência de São Francisco para os que desejavam abraçar a vocação que Deus o havia inspirado. Sua família tentou buscá-la, mas ela se recusou a voltar, inclusive mostrando para seu tio Monaldo os seus cabelos cortados. Ao ver então a decisão da jovem, o tio então desistiu de levá-la. Um tempo depois, sua irmã também Catarina, de 15 anos, também fugiu para o convento. Seu tio Monaldo mais uma vez foi buscá-la à força. Ele a amarrou, preparando-se para arrastá-la de volta para casa. Porém, assim como aconteceu com Santa Clara, quando o tio chegou, percebeu também o seu empenho fracassado. A jovem também já tinha cortado todo o seu cabelo como um sinal da sua pertença a Deus, do seu desejo de se consagrar ao Senhor. Conta-se também que, devido a algumas invasões na região, a cidade de Assis passou por muitas necessidades. Tanto que as irmãs Clarissas, que já eram mais de 50 religiosas, não tinham nada para comer. Então a irmã cozinheira chegou desesperada e disse para Santa Clara que havia somente um pão na cozinha e muitas bocas para alimentar. Santa Clara então respondeu: "Confie em Deus, irmã, e divida o pão em 50 pedaços." A irmã cozinheira, mesmo sem entender, obedeceu à santa. Então, de repente, dezenas e dezenas de pães apareceram na cozinha e as irmãs conseguiram se sustentar por vários dias. A vida dessa santinha, como a gente pode ver, já em vida foi um grande milagre. Um dos mais expressivos foi quando os muçulmanos invadiram Assis, tentaram entrar no convento. Na ocasião, Santa Clara pegou o ostensório com o Santíssimo Sacramento e disse aos invasores: "Cristo é mais forte do que vocês." Então, de modo inexplicável, os invasores fugiram apavorados e desistiram de saquear o convento. Por isso, Santa Clara é representada em suas imagens e ícones segurando o ostensório com o Santíssimo Sacramento nas mãos. Santa Clara também é conhecida como padroeira dos meios de comunicação audiovisuais, sobretudo a TV. Isso se deve também a uma de suas experiências milagrosas. Um ano antes de Santa Clara falecer, precisamente em 11 de agosto de 1253, ela queria muito ir a uma missa na igreja dedicada a São Francisco, na época já falecido. Não tendo condições de ir devido à doença, ela entrou em oração e conseguiu assistir milagrosamente toda a celebração de seu leito dentro do convento. Em seus relatos partilhava que a Santa Missa aparecia para ela como que projetada na parede de seu humilde quarto.
Conseguia, assim, por virtude da graça, acompanhar toda a celebração sem sair de sua cama. Segundo os testemunhos das irmãs, Clara contava para elas detalhes das celebrações com mais precisão do que as pessoas que estavam fisicamente na missa. Olha só. Por exemplo, os cânticos, frases e exortações que o padre havia feito na homilia, etc. Santa Clara também é conhecida, talvez por isso, como padroeira dos meios de comunicação. Devido a esse fenômeno místico, no dia 14 de fevereiro de 1958, o Papa Pio XII proclamou oficialmente como padroeira da televisão. Essa serva de Deus teve seu encontro definitivo com o Senhor, falecendo em Assis no dia 11 de agosto de 1253 e tinha 60 anos de idade. Um dia antes de sua morte, foi visitada pelo Papa Inocêncio IV, que lhe entregou a regra escrita por ela, aprovada e aplicada a todas as religiosas. Na hora de sua morte, ela disse: "Vá, segura minha alma, porque você tem uma boa escolha para o caminho. Vá, porque aquele que a criou também a santificou, e guarda-a sempre como uma mãe. Guarda o filho, amou-a com eterno amor. E bendito sejais vós, Senhor, que me criastes." O Papa ordenou que ela fosse sepultada na igreja de São Jorge, onde São Francisco já estava sepultado. Sua canonização foi oficializada pelo Papa Alexandre IV no ano 1255, apenas 2 anos após sua morte. Que Deus nos abençoe por intercessão desta santa serva, que a seu exemplo não tenhamos medo de ter Deus como centro de nossas vidas. Nenhum tesouro desse mundo é maior do que o Senhor. Digamos então com fé: Santa Clara de Assis, rogai por nós.